Fala turma, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Recanto das Feras. No dia de hoje nós vamos apresentar um pouco mais sobre nossa rotina, uma rotina de alimentação. Eu já fiz meio que a nossa saroba ali que a gente dá para os nossos cães. A gente sempre tenta misturar um pouco de alimentação natural com a ração para dar mais palatabilidade para esses cães, para eles se alimentarem mais e ter um valor nutricional muito alto também. No dia de hoje a gente vai filmar um pouco sobre alimentação, vou falar como que eu faço a comida, como é que eu misturo as coisas e mostrar também os cães se alimentando ao longo do vídeo, fechou? Acompanha aqui, o filmmaker vai mostrando um pouco da nossa rotina. Os cães já estão todos esperando, ó, estão com fome, estão mostrando que estão querendo alimentação. A gente não costuma dar essa alimentação de maneira gratuita, né? Normalmente a gente prefere fazer uma caminhada, fazer uma trilha, alguma coisa assim para gastar a energia dos cães e eles verem isso como uma recompensa. Mas como hoje a gente acabou de chegar aqui na fazenda, é um dia mais atípico, onde os cães ainda não se alimentaram, a gente vai estar misturando essa comida, fazendo essa comida para dar para eles. Aqui é onde nós guardamos os nossos potes de ração. A gente sempre lava, põe aqui para secar. Aí eu vou reunir todos eles aqui, tem dos pequenos e dos grandes. A gente não faz uma diferenciação para cada um, então cada um pode comer em um pote, não necessariamente cada um tem o seu. Mas a gente tenta sempre evitar de colocar dois cachorros a comer no mesmo pote para evitar brigas e transtornos. Mas mesmo assim não adianta porque eles acabam mudando de pote ao longo da refeição. Vou estar reunindo aqui todos os potes. A gente está hoje com cerca de 15 cães. Tem alguns cães que a gente não apresentou para vocês, mas que vamos apresentar em breve nos próximos vídeos. Tem outros cães que chegaram novos, como a Pérola, que é essa fila preta que a gente vai apresentar também. Tem a Cacau e tem o filho dela também que a gente não apresentou. Então tem algumas grandes novidades aí no canil. Vou estar reunindo aqui todo o pote de alimentação deles. Eles são mastigados, tem alguns que são estragados. Inclusive se alguém quiser mandar um pix aí para comprar novos potes, a gente está à disposição, parceria e tudo mais. Mas é por conta da rotina da fazenda mesmo. Às vezes a gente esquece, às vezes tem que dar uma alimentação e sair e acaba que os próprios cães mastigam os potes de comida, os potes de ração. Quem tem cachorro sabe como é. E também por conta que eles ficam fechados algumas vezes, a gente tem que fechar e dar alimentação lá dentro, aí no canil eles ficam entediados e decidem comer os potes, como tá aqui, pode-se ver. Legal de mostrar é que o Santos, ele sempre urina dentro do pote de comida. Então a gente tem que sempre estar lavando, porque ele é uma forma dele demonstrar o que o território é dele, de marcar território. Então acaba que toda vez que ele come, ele acaba de comer, todo mundo acaba, ele vem e começa a mijar nos potes. Então a gente tem que tirar, limpar, lavar tudo direitinho. Fez a limpeza dos potes. Você pode ver que até os potes maiores que não eram para ser estragados, os cães conseguem estragar porque são grandes, são fortes. Aí, como eu disse que não tem potes de cada cão, cada um especificamente, todos comem em qualquer um. Normalmente os dois maiores, que são os mais dominantes, que é a Zafira, que é essa aqui, e o Capitão, que é aquele ali, que são o nosso casal padreador, eles normalmente comem nesses potes maiores, porque consequentemente eles comem mais comida, então a gente sempre tenta colocar eles aqui, então eles meio que são acostumados. Aí sobre a alimentação, aqui a gente coloca normalmente alimentação natural, eu misturo, tem carne, tem gordura, tem alguns pedaços de frango, ovo e arroz. Só que a gente pega esse arroz sem cozinhar, né? Sem colocar sal, óleo, nem nada. A gente passa esse arroz meio que na manteiga e coloca junto com a alimentação natural. Os ossos a gente evita de dar aqui junto com a comida, porque os cães tendem a comer muito rápido. Então a gente dá os ossos separados. Depois eu posso mostrar ali, os ossos estão um pouco antigos, mas a gente dá sempre o osso separado para eles ficarem mastigando como uma maneira de desestressar e não comerem os potes, obviamente. Aqui, como é uma forma de alimentação, a gente tenta cortar em pedaços menores para que os cães não misturem, não engasguem, né, com um pedaço. Mistura o ovo, o arroz e a carne. E agora eu pego um pouco da ração aqui. A gente tem um pote meio que de medida, que é esse aqui. É meio no olhômetro, mas de certa maneira é um pote desse aqui. Então aqui tem mais ou menos cerca de 200 gramas de ração.
Aí cada salsichinha come um pote desse de ração e os filas comem de 3 a 5 potes desse. O capitão come 5, a Zafira come 3 e as filas menores comem por volta de 3 também. Aí no dia de hoje, como é um dia mais atípico, que a gente não estava aqui, eu coloquei cerca de 20 copos desses aqui, de 200 gramas. E aí eu misturo eles com o restante da alimentação, né, com a alimentação natural, com o ovo, para ficar mais palatável, para os cães comerem mais. Mas eu acredito que isso aqui vai ser muito hoje, só que a gente sempre deixa eles comerem à vontade, entre aspas, né, durante o tempo determinado. Aí eles comem e o que sobrar eu reúno, guardo e depois eu dou amanhã de novo ou mais tarde, dependendo de como for o andamento da rotina da fazenda, o que a gente for fazer, se a gente vai se movimentar muito ou não. Aí eu vejo se eu preciso alimentar eles novamente ou não. Mas de maneira geral, uma bacia dessa é o que eles se alimentam durante todo o dia. Então eu posso dividir isso de manhã e à tarde, porém de manhã eles não costumam ter muita fome, eles preferem comer mais agora, na hora do almoço, na hora do mais tarde, né, um pouco. E aí eu tento fazer dessa maneira que eu acho que é mais eficaz. E aí um negócio que é legal de se falar é que eu sempre tento misturar e eu misturo com as minhas próprias mãos mesmo, para ter o meu cheiro na comida dos cães. Eles perceberem que isso aqui sou eu que estou disponibilizando para eles. Então acaba que é uma maneira também de gerar vínculo e mais respeito entre eu e a Matilda. Então eles percebem que sou eu que estou dando alimentação, que essa alimentação vem com o meu cheiro. Então é uma forma de gerar um vínculo maior também. Aí a gente tenta sempre misturar, deixar o mais homogêneo possível. Aí depois que a gente mistura, deixa de maneira bem mais homogênea. Como pode ver aqui, está bem misturado, tem pedaços de carne, tem pedaços de gordura, tem o arroz, tem a ração, né? Tem um pouco de ovo. Aí a gente deixa de maneira bem homogênea e começa a dividir através dos potes. Um pote desse vai dar cerca de 3 copos desse. Então eu encho esse pote e jogo aqui dentro, que significa que são 3 potes. E que a maioria dos cães, né, que são os filas menores, comem 3 potes. Então é uma vasilha dessa cheia. Uma vasilha dessa cheia vai dar normalmente 5 potes. Então eu só vou e encho ela com a mão mesmo sem usar medida, porque a gente já tem meio que a prática. Uma vasilha dessas pequenas vai dar cerca de 200 a 300 gramas. Então vai ser um copo daquele mais ou menos. Ó, vou encher aqui para vocês verem. Enche o copo de medida, vai dar mais ou menos isso aqui cheio. Aí mais ou menos a medida que a gente já tem da prática. Aí é legal mostrar aí novamente os cães todos esperando a comida. Todos com fome, demonstrando querer a comida, mas com respeito também. Você pode ver que eles não estão entrando aqui para dentro da casa, estão respeitando o limite, o espaço que a gente pede para eles, e todos aguardando tranquilo, sem muita agitação, sem muita excitação, todos esperando de uma maneira bem tranquila. Aí aqui eu já dividi em cerca de 15 potes, que é o que a gente fez a conta aqui dos cachorros. Divido, coloco para todos, divido, né? Aí eu vou preferir fazer do jeito que a gente sempre faz aqui mesmo, que é realmente a nossa rotina, porque normalmente a gente não divide os cães para fazer. Ia ficar uma gravação melhor se dividisse, mas acredito que assim vai do jeito que a gente faz normalmente, já que esse é o intuito do vídeo, um pouco mais do nosso dia a dia. Aí eu sempre começo pegando a do capitão, que é o maior, e que tende a ser mais dominante, então eu sempre dou para ele primeiro. E aí depois, ao longo do tempo, eu vou pegando os potes maiores e dando para os cachorros maiores. E os pequenos eu vou distribuindo ao longo do cimentado. Aí eu começo aqui, capitão. Zafira, Shakira,
E o resto eu vou dividindo aqui ao longo do cimentado e eles vão achando seus próprios lugares. Os potes maiores para as filas maiores. Calma aí, cameraman. Pantera. Aí tem alguns que gostam de comer junto, alguns comem separados. Mas a gente sempre tenta colocar a oportunidade de todo mundo comer separado. Logicamente os cães vão preferindo sempre os pedaços de carne, né? Então eles comem a carne primeiro e depois vão pra ração, mas a gente sempre tenta colocar um pote pra cada um. Mas acaba que vira uma bagunça no fim. Cada um come no pote que quer. De maneira geral, claro, tem alguma desavença, tem algum rosnadinho aqui e ali, mas nada que fique muito exagerado, sabe? Eles conseguem se alimentar todos junto, como uma matilha, sem que tenha muitas desavenças, brigas ou algo do tipo. É sempre normalmente algum rosnadinho que alguém quer roubar a comida do outro, alguma coisa assim, mas de maneira geral são super tranquilos na hora da alimentação. E no final é legal de se mostrar, ó, cada um comeu no seu pote, comeu sua comida e a partir do momento que vão acabando eles vão trocando de pote, vão vendo o que os outros estavam comendo, né? Vão limpando, ou alguns vão embora. Olha lá, ó, uma filhotinha lá foi embora. A Nutelinha já está indo embora também. Aqui chegamos na parte onde os cães praticamente acabaram de comer, ó. Os potes estão todos aí. Os cães estão fazendo outras coisas já estão deitados, se movimentando, recebendo carinho. Deitados ali na varanda também, brincando. Os cães já estão todos à vontade, de barriga cheia, tudo de maneira mais tranquila. Então se você gostou desse tipo de conteúdo, se você quer continuar acompanhando a nossa rotina, o nosso canal aqui, se inscreva no nosso canal, curte o vídeo, deixa o like, compartilha com as pessoas que você acha que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Qualquer dúvida, se vocês tiverem, pode estar comentando aqui na aba de comentários do YouTube. Nos siga no Instagram também, @canilrecantodassferas. E no mais é isso. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de vídeo, qualquer coisa que vocês querem ver, vocês podem estar comentando aí, mandando via direct, mandando no WhatsApp que está no link da bio do Instagram também. Parcerias, divulgação, qualquer coisa que vocês quiserem também por esses meios. E ao demais, até o próximo domingo. Vamos tentar manter essa rotina de vídeo todos os domingos até o final do ano, manter uma constância agora. Então preciso muito da ajuda de vocês, que vocês se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos e deem sugestão de vídeo que vocês querem ver e falem tudo mais que vocês querem ver. Falou!